Bom dia, pessoal da segunda série, do Integral Colégio de Curso, do Pacifica. Vamos aí para mais uma aula de História. A aula de hoje, a gente vai falar sobre aí o processo de emancipação política do Brasil, tá certo? E quando é que isso começa? Quando é que isso inicia? Tá? Nas outras aulas, a gente viu sobre alguns movimentos separatistas, né? Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. Tá? Antes disso, a gente viu sobre a Sociedade Mineira. Tá bom? Naquele momento a gente já percebia que o Brasil já estava numa grande crise econômica, tá certo? Antes disso, uma crise do açúcar e depois uma crise, né, do ouro. Na realidade, do ouro não é nenhuma crise, né? É o fim de um ciclo que vai gerar, mais uma vez, vai intensificar a crise, tá bom? Esse, no caso, era o contexto do Brasil, né? 1808, né? Por aí, início do século XIX. No mundo, né, qual a relação que a gente tem que fazer isso com esse processo de emancipação política do Brasil com a história do mundo? Qual a relação? A Europa estava passando aí por um processo de expansão napoleônica. Acredito que vocês aí estudaram isso com história geral, tá? E aí o Napoleão estava expandindo os seus territórios, estava conquistando, né, o processo de conquista, né, do Napoleão. Tá? Como vocês veem aí na charge, ele está, né, com as espadas e está ali conquistando tudo, tá? Está jantando tudo, tá certo? Exceto, claro, a Inglaterra, que ele não consegue conquistar. Tá bom? E aí o Napoleão, para vencer a Inglaterra, ele precisa ir, né? Ele não consegue, na realidade. E aí qual a opção dele é impor um bloqueio naval, que vai se chamar de bloqueio continental, em 1806, tá? E esse bloqueio é um bloqueio comercial. Tá? Todos os países da Europa não vão poder comercializar aí com a Inglaterra, ou seja, se a Inglaterra era a principal concorrente francesa, né, do Napoleão, ela agora não vai poder comercializar com ninguém e nem os outros países com ela, tá? E qual o problema disso para Portugal? Tá? A Inglaterra era o principal aliado, né, dos portugueses. Tá? Os tratados, essa aliança, né, que Portugal tinha com a Inglaterra vinha desde o século XIV, tá? Fim do século XIII, certo? Então tudo isso aí fazia com que Portugal, na surdina, né, acabasse comercializando aí com os ingleses. Inclusive, não sei se vocês lembram do Tratado de Panos e Vinhos, né, Tratado de Mitui, eu acho que é esse, no qual, né, isso já no século XVIII, se não me engano, século XVII, século XVIII, tá? Acho que não lembro o século. Mas era o seguinte, né? Esse tratado fazia com que os portugueses comprassem os tecidos ingleses, tá? E eram muitos tecidos, e os ingleses comprassem vinhos portugueses. Claro que quem saía ganhando com esse tratado era os ingleses, certo? Então tudo isso aí favorecia com que Portugal não cumprisse, né, o bloqueio continental que a França impôs à Inglaterra, tá bom? E claro que os franceses vão retaliar isso, tá bom? Então Portugal não obedece às pressões francesas, continua comercializando com os ingleses, e aí é o que isso vai acontecer, né? Napoleão vai invadir a Espanha, vai depor o Fernando VII, vai prendê-lo, vai colocar o seu irmão José Bonaparte no poder, vai se aliar ao exército, aliás, o exército espanhol é obrigado a se aliar ao exército francês, né? E um exército francês e espanhol vai marchar para Portugal, um exército forte, bem treinado, tá? E numeroso, certo? E eu acredito que isso
né, eu acredito que vocês vão ver também, na história geral, isso aí tem total relação com a independência também das colônias espanholas, tá bom? Então vocês podem relacionar isso aí. Vocês podem relacionar a, as guerras napoleônicas, o processo de guerras napoleônicas, com a independência das colônias espanholas e também com a independência do Brasil. Claro, o contexto que se dá das independências são diferentes, tá? Nas colônias espanholas vai ter muita luta, vai ter muito conflito, né? Vai ser liderada aí por uma elite local, podemos dizer assim, né? Que é a elite crioula, tá certo? No Brasil não, quem vai fazer o processo de independência vai ser o filho do Dom João VI, né? O Dom Pedro I, junto, claro, com a elite brasileira, mas quem vai liderar vai ser o próprio Dom Pedro I, tá? É como se fosse um acordão aí, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Estou só relacionando um assunto com o outro para que vocês não fiquem perdidos também e vocês possam aí fazer essas ligações, tá certo? E aí o Dom João VI, né, ele vai ter que vir para o Brasil. Ele era o príncipe regente, tá? Eu chamei de Dom João VI, mas ele era o príncipe regente, ele não era o rei ainda, tá? E ele vem para o Brasil. Tá? Sua mãe estava afastada do cargo, era Dona Maria I, porque era considerada louca, né? Acho que vocês já ouviram falar, a Rainha Louca de Portugal, pronto. Era a mãe de Dom João VI, tá? Que era o príncipe regente. Tá bom? E eu faço uma pergunta para vocês. Ele fugiu para o Brasil ou suas escolhas aí foram estratégicas? Tá? Porque era o seguinte, eu quero que o Dom João, ele pensava, né? Acredito eu, na cabecinha dele lá no século XIX. Se eu ficar aqui e lutar contra os franceses, eu vou, né, a ganhar honras, posso ser preso, mas a população portuguesa ela vai me adorar, como se diz, vai, porque eu dei o sangue, eu dei a vida. Mas eu posso fazer diferente, né? Eu posso ir para o Brasil, não vou ser preso por Napoleão, não vou ser derrotado por Napoleão e ainda vou manter o meu império. Eu só vou, no caso, mudar a sede do meu império, que agora vai ser o Brasil. Então eu vou manter minhas colônias. Claro, vou perder o território de Portugal por enquanto, porque o meu exército, né, e o exército português ele também era muito forte, porém não estava ao nível do exército francês, mas era muito forte também, tá? Não vamos dizer que o exército português era fraco. O exército português vai ficar lutando, isso é a cabecinha do Dom João, né? Vai ficar lutando junto com o exército inglês e eu vou ficar muito bem lá no Brasil, comandando o meu império. E foi isso que aconteceu. Tá? Podemos dizer, claro, podemos dizer também que ele fugiu, lógico, fugiu do combate, né? Mas podemos dizer que a escolha do Dom João VI ela foi muito estratégica, sim. Aliás, vai ter muitas outras escolhas do Dom João que vão ser estratégicas, tá certo? Vão ser bem, bem estratégicas mesmo, tá? Enfim, mas essa daí foi uma tacada, pode dizer uma tacada de mestre, porque ele vai enganar aí o Napoleão, tá? Inclusive o Napoleão em suas cartas, em sua biografia, vai dizer que o único rei que o enganou foi o príncipe que era príncipe regente na época, o Dom João VI. Certo? Então ele vai ser muito perspicaz, né, em suas escolhas, tá? E claro, ele vai partir em 1807, tá? Aliás, antes disso, olha só como o Dom João ele enganou realmente o Napoleão, porque uma semana antes dele vir para o Brasil, ele declara guerra à Inglaterra. Tá? Ele declara guerra à Inglaterra, claro, foi um acordo que ele fez com a Inglaterra, tá? E uma semana depois aí ele viaja para o Brasil, tá? Aquilo que eu falei para vocês, né? O exército francês era composto por tropas francesas e espanholas, vão invadir Portugal ainda em 1807, tá? E uma semana depois aí da invasão, né, de Portugal, ele
ele vem para o Brasil, tá? E aí, é aquilo que eu estava falando para vocês, não podemos esquecer, tá, que o Dom João pensou também. A Inglaterra iria ajudar, aliás, como ajudou, né, Portugal a lutar contra os franceses. Só que o que é que o rei inglês pensou, né? Tanto o rei inglês como o Dom João. Para que se formasse um exército inglês, né, para vir da Inglaterra, tá, juntar todo esse exército e vir da Inglaterra, quando ele chegasse, esse exército inglês chegasse a Portugal, seria muito tarde, tá bom? Esse exército inglês ele chega depois, se junta com as tropas portuguesas e vai ficar lutando aí, ó, até 1814, 13 aí, 1813, 1814 com os franceses. Então, as escolhas aí do Dom João, elas foram importantes para a manutenção do Império, né? Aí vocês veem o mapa, o quanto era grande o Império Português. E se o Dom João ficasse, ele ia perder todas as colônias poderiam se tornar independentes, assim como aconteceu com as colônias espanholas. Claro, depois o Brasil vai se tornar independente, mas ele manteve, né, as relações. O Dom Pedro I vai quem vai proclamar a independência. Então, por isso, possa ser que sejam os motivos, né, da independência do Brasil serem diferentes também, né? São suposições aí, tá? E por que o Brasil? Por que ele escolhe o Brasil? Era uma das rotas mais importantes, junto com Angola, tá vendo a setinha, tá? Essa setinha aqui, ó. Então, essas rotas do Atlântico eram as mais importantes para Portugal, certo? O Brasil era uma colônia muito próspera, se não a mais próspera, tá? Tinha uma boa localização, ficava perto de Portugal, a qualquer momento, né, ele poderia retornar para Portugal. E essa ideia de mudança da corte portuguesa para o Brasil, antes, no final do século XIX já era cogitada, tá? O padre, não lembro o nome do padre, não sei se é o padre Antônio Vieira, já em suas cartas ele já mandava para acho que era o Dom José, que era o rei de Portugal, já dizia, né? Se acontecer alguma coisa aí, algum conflito, algum movimento, alguma coisa que faça com que Portugal entre em crise, tá? Podemos fazer aqui uma sede tropical, uma sede do reino de Portugal, uma sede tropical. Então você falava isso, tá? Por isso que essa vinda da corte portuguesa para o Brasil, ela não é uma coisa que vem ao acaso, tá? Ela já estava sendo organizada há muito tempo. Claro, ela não se sabia quando isso iria acontecer, tá? Ou se precisaria que ela acontecesse em algum momento, certo? Mas já se tinha esse pensamento, já se tinha essa ideia, tá bom? Não esqueçam disso, tá? E aí, como é que foi a viagem, né? Em 17 de novembro de 1807, aquilo que eu falei, né? Foi uma semana, 10 dias, né? As tropas napoleônicas invadem Portugal e em 27 de novembro a corte, né, vem para o Brasil. Embarcaram cerca de 15 mil pessoas, entre 10 e 15 mil pessoas, trouxeram boa parte das riquezas, o Dom João, ele rapa tudo, quase todas as riquezas, boa parte da biblioteca, vão ser mais 60 mil exemplares, vão enfrentar muitas adversidades, tá? Piolho, epidemia de piolho, doenças, problemas de saúde, falta de água, falta de comida, tempestades, tá certo? Aquela ideia que as irmãs de Dom Pedro I tiveram os cabelos raspados pode sim ser verdade, tá? Porque, né, eles nunca tinham viajado, né? Era a primeira vez que um rei, né, vinha para o Atlântico, para a América, tá? E aí uma corte, nunca tinha viajado, vão sofrer aí muitas adversidades. Se vocês estiverem escutando aí alguma coisa, são os vizinhos, né? Fazendo aí tumulto, tá certo? Então aí eles vão enfrentar muitas adversidades, muitas, muitas mesmo. Inclusive a frota, né, vão acabar se separando, certo? Inclusive a frota, né, se vocês terem uma ideia, ela vai ser aí escoltada pelos navios ingleses. Como claro,
Quem ia na frente era um navio de guerra português, um navio muito grande. Era um dos navios, o navio português, né, que ia na frente, era um dos navios mais potentes de guerra do mundo, tá? Para percebermos aí que a marinha portuguesa também não era fraca, cara, comparada a uma marinha inglesa, era, né? Mas tinha seu potencial. Inclusive, os ingleses vão apoiar, né, vão ter esse cuidado com os portugueses, porque, por exemplo, se Napoleão chega, né, domina Portugal, claro, isso vai acontecer uma grande parte, né, do território português. Ele chega, domina Portugal e pega essa frota portuguesa para lutar contra os ingleses, né, ele junta a frota francesa com a frota portuguesa, seria, né, seria aí muito perigoso para os ingleses, tá certo? E antes disso, os ingleses já tinham feito isso com a frota dinamarquesa. Os franceses estavam quase pegando a frota dinamarquesa. Os ingleses vão lá e acabam com a frota dinamarquesa, tá? Bombardeia geral, tá? Bombardeia a frota dinamarquesa para que os franceses não pegassem aqueles navios, aquelas embarcações, tá? Então os ingleses, eles foram cuidadosos, né? Eles estavam ali lutando pelos seus interesses também, não estavam apenas protegendo os portugueses, tá? Mas tinha interesses ali, claro, tinha os tratados, tinha as alianças, mas os interesses ingleses ali estavam colocados ali na mesa, tá? E aí eles vão chegar em fevereiro de 1808 em Salvador, tá bom? E é aquilo que eu falei para vocês, é aqui que se inicia o primeiro passo para a independência do Brasil. Por quê? Por quê? Tá? Eles chegam em 1808 na Bahia, em Salvador, né? Eles, claro, vão fazer aquele jogo político, né? Vão, questão do beijamão, vão fazer festas, vão ser vários dias de festa. A população vai ficar perplexa, porque é a primeira vez que um príncipe, um rei chega, né, uma corte, toda uma corte, para vocês terem uma ideia, chega ao Brasil e à América, então eles estão ali, né, muito entusiasmados. Não vai durar muito tempo, claro. E aí, a primeira medida que o Dom João VI, aliás, o Dom João ele faz, é assinar a abertura dos portos das Nações Amigas. É aqui, pessoal, que se inicia o primeiro passo de independência. Por quê? O Brasil só poderia comercializar com Portugal, não era isso? Pacto colonial, exclusivismo colonial. Essa medida do Dom João acaba com isso. O Brasil agora não é apenas uma simples colônia, o Brasil agora é a sede do Império Português. O Brasil vai poder comercializar com vários países, tá? Não vai poder comercializar com Portugal, porque Portugal está lá, em boa parte do território no domínio francês, ou boa parte, né, ou uma outra parte em conflito com os franceses. Então o Brasil não pode comercializar mais para Portugal. Agora o Brasil pode comercializar para vários países, tá? É o fim do exclusivismo colonial. O Brasil ela vai tá perdendo esse status de colônia, tá? O Brasil agora é um território, uma colônia importante. É colônia ainda, não deixa de ser, mas ela ganha um status bem maior, tá certo? É aquilo que eu falei, é o primeiro passo do processo de independência do Brasil, tá bom? Espero aí que vocês tenham entendido, tá? Então, essa aula a gente pode dizer, chamá-la de Vinda da Corte para o Brasil, tá? Qualquer dúvida aí é só falar, tá? Então, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.